Igreja, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler uma parábola muito conhecida, né? Mas como a palavra de Deus ela é viva, cada vez que a gente lê, existem coisas novas para o Senhor falar conosco. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Tem algumas versões que falam 5 eram imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas cansaram, né? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Pai querido, te peço, Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, Pai, os nossos ouvidos, para nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, Pai. E que esta palavra, Pai, ela possa fazer diferença nas nossas vidas. Que não fique só a nível de nosso intelecto, mas que ela desça para o nosso coração, Pai, e nós possamos aplicá-la. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, como eu falei, é uma parábola bem conhecida. Mas, meditando nesta parábola, eu anotei algumas coisas. Primeiro, essa parábola fala de 10 pessoas, ou seja, essa parábola ela está falando do coletivo. Ela não está falando de uma virgem, ela está falando de 10. Essa parábola está falando da igreja. Ela não está falando somente da minha vida ou da sua, ela está falando de nós. Então, apesar de nós estarmos vendo uma parábola no coletivo, mas nós vamos ver que a responsabilidade era individual, cada um com a sua lâmpada. Vocês já vão compreender. Quantas virgens tinham? A palavra diz, quantas virgens tinham óleo em suas lâmpadas? Isso mesmo. Preste atenção, as 10 tinham óleo nas suas lâmpadas. As 10 esperavam o esposo. As 10 amavam o seu noivo. Todas tinham óleo na sua lâmpada. Mas nós vamos ver aqui que somente 5 eram prudentes. Então é sobre isso que eu quero falar. Jesus nos ensina nesse texto a necessidade de nós estarmos preparados para a sua volta. Nós temos que nos preparar. E aonde os não preparados não poderão participar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Então, nesta manhã, o Senhor quer nos ensinar que não basta apenas você estar inserido dentro da igreja, dentro do corpo. Você tem uma responsabilidade individual. Você tem que manter a sua lâmpada acesa. A palavra diz que metade eram imprudentes. Elas não se preocupavam com a necessidade futura. Elas não se preocupavam com o óleo que iria suprir a sua necessidade futura para reacender a sua lâmpada quando ela se apagasse. Como eu disse, a lâmpada ela é a vida de cada um de nós. E o óleo é a fé,
é o amor que nós temos pelo Senhor Jesus, é a fé que nós temos no Senhor Jesus, a fé que nós temos em Deus, nas suas promessas, nas promessas de Jesus, o amor uns pelos outros. Esse é o óleo que mantém a nossa lâmpada acesa. E examinando as Escrituras, nós vemos alguns alertas. Em Lucas 18:8, você não precisa abrir, só presta atenção, Lucas 18:8, para aquele que está anotando. A palavra diz assim: digo a vocês, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que Jesus vai encontrar fé na terra? Se nós estamos vendo que a fé e o amor e o relacionamento é o que mantém as nossas lâmpadas acesas, será que Jesus vai encontrar fé na terra? Esse alerta está aqui em Lucas 18:8. E a gente está vivendo um tempo onde, muitas vezes, a fé nas promessas daquilo que Jesus deixou, o mundo conspira para que a gente esqueça disso. Para que a gente ache que isso é só um conto. Mas eu creio com todas as minhas forças em tudo o que a Bíblia diz. E nós temos que ser assim. Nós não podemos duvidar de uma vírgula sequer que está na palavra de Deus. Nós temos que saber que a palavra de Deus, eu sempre falo isso, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela serviu há tantos 1000 anos atrás e ela continua servindo no dia de hoje. E ela vai servir por toda a eternidade, porque ela é viva, é a palavra do nosso Deus. Se você olhar para a Bíblia como o mundo olha, somente como um livro escrito por homens, vai ser somente mais um livro na tua casa. Agora, quando você olha para a Bíblia e você entende que é o teu Deus falando com você através da palavra, nós temos um relacionamento totalmente diferente com a palavra de Deus. Nós temos um respeito diferente. Nós temos uma necessidade de nos alimentarmos da palavra. Queridos, no versículo 5, a palavra diz que o noivo estava demorando. E todas dormiram. Leia lá o versículo 5 novamente. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 18. Versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós já vemos isso nos dias de hoje. Pessoas que zombam da palavra de Deus abertamente. Não tem nenhum respeito, não tem nenhum temor por aquilo que está escrito. Pessoas que escarnecem da verdade. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Agora preste atenção ao que fala aqui no versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então, queridos, primeira coisa, a gente tem que entender que quando alguém fala assim, Jesus prometeu que ia voltar, mas já se passaram mais de 2000 anos e ele ainda não voltou. E daí? Deus não age no nosso tempo. Deus, ele age na eternidade, ele não age no tempo cronos, no tempo cronológico. Por isso que a Bíblia faz esse alerta. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus vive na eternidade. Então, quando alguém quiser te desanimar, falar, Jesus falou que ia voltar, mas não vai voltar, porque desde o tempo lá dos apóstolos, eles já esperavam pela volta dele, e nós continuamos esperando. E é isso que a palavra nos alerta nesta manhã. Nós devemos continuar ansiando pela volta de Jesus. Nós devemos continuar de prontidão, esperando com as nossas lâmpadas acesas. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Promessa de Deus, amados. Essa terra aqui, esse céu, a palavra diz que vai arder em fogo e os elementos se fundirão. Mas nós, a igreja, nós aguardamos novos céus e nova terra. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Esse arrebatados aqui não está falando do arrebatamento, tá? Está falando de ser tirado. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, sim, agora como no dia da eternidade. Amém. Amados, eu compartilhei esses dias aqui com o Jefferson, com o Alcione, com mais alguns irmãos numa reunião nossa, a respeito de um vídeo que eu assisti e eu fiquei assim estarrecido, de ver aonde chegou a ousadia das pessoas se fazendo de vestimenta de bem, de preocupação com o próximo, mas levando as pessoas ao engano. O Alcione até deu uma pincelada aqui domingo passado, ele falou sobre isso. Esse vídeo, ele falava algumas verdades absolutas, algumas meias verdades e algumas mentiras terríveis. E aqueles que não conhecem as Escrituras, facilmente irão acreditar no que aquele homem falou. Facilmente. Esse vídeo começava falando que Deus, Ele habita em cada um de nós. Amém. Isso é uma verdade absoluta. A palavra fala isso, né? O vídeo começa bonito, falando coisas verdadeiras. Aí ele falava assim que você poderia encontrar Deus num rio, olhando para as estrelas, falando com uma árvore. Isso já não é uma verdade absoluta. Isso é uma meia verdade. Porque o rio, as estrelas, uma árvore, toda a criação, você contempla a glória de Deus. Como um dia o Daniel ministrou aqui a respeito da glória de Deus. E aí vem o mais estarrecedor, que são as mentiras. Primeiro ele falou que a Bíblia, ela não deve ser lida. Porque a Bíblia está ultrapassada. Que a Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que viviam há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. Ela não serviria para os dias de hoje. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade moderna. Ele fala isso. Nem um momento ele fala da volta de Jesus. Nem um momento ele fala do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus.
Ele fala que inferno e céu não existe. Que isso foi inventado pelo homem para dominar as massas. Ele fala que Deus é um pai amoroso. Amém? É verdade. E que Deus não manda ninguém para o inferno. Porque assim como um pai amoroso, qual pai que quer o mal dos seus filhos? Queridos, eu fiquei tão nervoso na hora que eu vi esse vídeo que eu acabei deletando. Eu queria ter guardado esse vídeo para mim poder compartilhar com o Alcione e com o Jefferson. Depois eu apertei o botãozinho da lixeira ali, não tinha mais como pegar. Mas eu fiquei assim muito chocado com isso, porque já tinha não sei quantos milhões lá de positivo no vídeo do cara. Um vídeo assim com aparência de coisa boa, mas com um engano terrível. E você imagina aquelas pessoas que não conhecem as verdades da Bíblia. Facilmente acreditam naquilo, porque aquilo faz uma massagem na alma, no ego da pessoa. Não preciso me preocupar, Deus, como diz alguns, né? Jesus morreu por todos, é verdade, está na Bíblia. Jesus quer que todos se salvem, mas a salvação é individual. Você e eu, nós temos que querer, as pessoas elas têm que querer a salvação. Requer uma atitude de cada um de nós. Mas o que é pregado por aí, que todos estão salvos porque Jesus morreu por todos. Vocês percebem, queridos, como é que o diabo ele distorce as verdades da Bíblia? Ele distorce com uma aparência de verdade. E nós temos que estar calcados na palavra para que a gente não se deixe levar. No versículo 7, a palavra diz que... versículo 6... que em uma hora completamente impensada, ouve-se o clamor, o esposo está chegando. Por que uma hora impensada? Porque nós hoje, queridos, o Alcione falou um pouquinho aqui da Arca de Noé, se você for lá ver a história de Noé, a palavra diz que as pessoas casavam-se, davam em casamento, as pessoas continuavam tocando as suas vidas. E Noé e a sua família construindo a arca. Levou 100 anos para ser construída aquela arca. Eu imagino que as pessoas se acostumaram com aquilo. E aquilo não chamava mais atenção. Como o senhor ensinou aqui antes. Naquela época não tinha chuva. Era tudo regado com o orvalho. Quando começou a tempestade, quando começou a chuva, as pessoas correram. Eu imagino que elas correram para entrar na arca. A porta já estava fechada. E Noé e sua família estavam lá. Queridos, isso é um alerta para nós dos dias de hoje. Eu não sei vocês, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai se acostumando com as coisas. Você vê na mídia, na televisão, tanta coisa ruim acontecendo, que aquilo acaba se tornando uma coisa natural para nós. E a palavra nos alerta sobre esses sinais. Nós temos que estar vigilantes. Nós não podemos ser pegos, desapercebidos, a hora que o nosso Senhor voltar. Interessante que ontem nós estávamos conversando entre alguns irmãos e o Rafael ele me fez lembrar de algo que aconteceu aqui na SEC já há muitos anos atrás. O pessoal que caminhava com o Alcione ainda não estava aqui conosco. Nós estávamos aqui num louvor e oração e entrou um sujeito, sentou lá no fundo que ninguém conhecia. A gente só viu depois que aconteceu e ele tirou um chofar do bolso. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é chofar. Chofar é um chifre de carneiro, que se a pessoa souber tocar, né? Porque tem uns que querem tocar e não sabem. Se a pessoa souber tocar, ele emite um som maravilhoso. E ele era usado como, como é que posso dizer? Na guerra, né, Alcione, que ele era usado, né? Quando tinha o toque do chofar, assim, preparando o exército para a guerra. E nós estávamos orando e a gente escutou aquele barulho daquele chofar. E eu lembro assim que os pelos se arrepiaram, sabe? E nós de olho fechado, aquele barulho daquele chofar tocando aqui dentro. E o Rafael me fez lembrar, porque eu pensei a mesma coisa. Falei, Senhor, o Senhor está voltando. Eu achei que Jesus estava voltando, porque aquele barulho que a gente não conhecia, né, aqui dentro. E ao mesmo tempo, assim, eu sei de olho fechado, eu falei, meu Deus, agora se eu abrir o olho e não tiver mais ninguém aqui, só tiver eu aqui dentro. Mas isso, queridos, eu estou compartilhando com vocês, porque a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Porque se eu me arrepiei, e eu sei que muitos que estavam aqui se arrepiaram no dia que viram esse irmão tocar esse chofar, você imagine quando os anjos estiverem tocando as suas trombetas, anunciando a volta de Jesus.
Eu acho que não vai ter ninguém que não vai ficar arrepiado, não só a igreja, inclusive as pessoas do mundo, né? Assim como as pessoas ficaram chocadas quando viram os primeiros pingos de chuva caindo no tempo de Noé, a Bíblia diz que essas pessoas virão, correrão de um lado para o outro. Mas aí já vai ser tarde, amados. Por isso que nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas. A palavra diz no versículo 7 que elas se prepararam. Olha o versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Esta palavra prepararam no grego, ela significa cosmel, que vem de cosmético. É interessante, né, a língua grega, né? Prepararam significa cosmel, que vem do grego. Então elas prepararam as suas lâmpadas, elas embelezaram as suas lâmpadas, elas se examinaram a si mesmas e se prepararam para se encontrar com o seu noivo. Só que 5 delas, na hora de se preparar, perceberam que não estavam preparadas. Que faltava alguma coisa. Faltava o azeite, faltava o óleo. Você não precisa abrir. Lucas 12:35, a palavra diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Vocês sabem que a palavra cingido, ela significa prontidão para agir? Eu tenho que estar pronto. O Douglas aqui que foi do quartel, Douglas, estavam sempre em prontidão, né? Qualquer chamado, pronto para agir. Mesmo estando em casa. Eu estou dando um exemplo aqui do exército, mas é assim que eles vivem. Eles estão sempre em prontidão. Acontece um negócio lá do outro lado do mundo, eles estão em prontidão. Qualquer chamado do comando, eles têm que agir. Queridos, e aqui a palavra diz que nós temos que estar com nossos lombos cingidos e acesas as nossas candeias. Eu tenho que estar em prontidão, queridos. Eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que esperar a volta de Jesus. Eu tenho que falar: Senhor, eu estou preparado. Me ajuda a preparar o meu vizinho que ainda não te conhece. Nós queremos estar preparados. Nós temos que estar ansiando pela volta de Jesus. Queridos, eu não posso imaginar que Jesus vai voltar daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. O anseio do meu coração é que Ele volte enquanto eu estou vivo. Eu anseio por isso. Se Ele vai voltar ou não, eu não sei, enquanto eu estiver vivo. Mas eu sei que Ele vai voltar. E se eu não estiver vivo, eu vou ressuscitar primeiro, porque a palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Mas eu tenho que ansiar isso enquanto eu estou vivo. Você já pensou que alegria você ser arrebatado e ver toda a tua família sendo arrebatada com você? Assim como Noé entrou na arca e nenhum filho dele se perdeu. As suas noras, seus filhos, todos estavam com ele a salvo dentro da arca. Queridos, nós temos que estar preparados. O versículo 8 diz: as loucas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vocês imaginam que hora para ver que não estavam preparadas? O noivo voltando, e essas pessoas sem saber o que fazer, pedindo ajuda umas para as outras. As não prudentes. Mas nós aprendemos aqui que cada um é responsável somente pela sua lâmpada. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso pastorear a minha família, eu preciso ser profeta na minha casa, certo? Mas eu tenho que cuidar da minha própria vida, da minha lâmpada, manter a minha lâmpada acesa. O que o Senhor me levou a meditar nesse texto é que muitas vezes nós podemos, quando nós estamos em grupo, ou mesmo dentro das nossas famílias, nós desfrutamos das luzes uns dos outros. Mas vai chegar um momento que, se você não tiver luz, se a luz de Cristo não estiver refletindo na tua vida, você vai viver em trevas eternas. Eu posso estar na minha casa, tendo o meu culto lá com o Senhor, doméstico, eu, minha esposa, meu filho, e eu estou desfrutando da luz deles. Mas eu preciso ter a minha própria luz. Nós não devemos ficar andando na luz dos outros, amados. O Senhor quer que cada um de nós reflita a luz e a glória de Jesus. Cada um de nós.
Encha a sua lâmpada com óleo enquanto ainda há tempo. Busque relacionamento e intimidade com o Senhor. Todas as vezes que vocês me veem pregar aqui, eu falo sobre isso. Busque intimidade e relacionamento. Sabe por quê? Porque o único que pode te dar esse óleo, aqui na parábola, elas saíram para comprar. Nós não precisamos comprar, amados. Esse óleo é de graça. Esse óleo é do Espírito. O Espírito Santo enche as nossas vidas, mas nós devemos buscar isso. O relacionamento diário, ler a palavra, orar, fazer aquilo que o Senhor está mandando nós fazermos. E o Espírito Santo vai nos transbordar. Amém? Relacionamento com Jesus. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí vai ser tarde demais. Se você está ministrando o evangelho para alguém, queridos, fale isso para essa pessoa. Não deixe para amanhã, não fique pensando daqui um mês, daqui um ano. Eu já tive pessoas que eu ministrei o evangelho, sabe o que a pessoa falou para mim? Eu sou muito novo para levar essa vida. Não estou preparado, eu quero curtir a vida primeiro, quando eu estiver velho. Falei, legal. Um bom plano. Mas se esse plano não der certo? E se você for chamado? Hoje? Se você for chamado amanhã? Você vai ter tempo depois? Não vai. Então nós temos que estar preparados. Porque depois que a porta fechar, como diz o versículo 11, não adianta mais bater. Pare e pense em Noé, com a sua família, a hora que a porta da arca foi fechada. Aquelas pessoas gritando, pedindo, por favor, para entrar dentro da arca. Que era o único meio de salvação para elas. Noé não pôde fazer mais nada. Quando o esposo fechar as portas, queridos, muitos vão correr atrás. Daí já será tarde. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7. Volte um pouquinho para trás. Mateus capítulo 7, vamos ver do 21 ao 29. Aqui tem um alerta muito grande, queridos. E esse alerta aqui, eu sempre, quando eu converso com os homens, eu sempre falo para eles, esse alerta aqui não é para o mundo, não. Esse alerta aqui é para a igreja, tá? Do 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Isso aqui é Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, para quem que vocês acham que Jesus está falando essas palavras? Se não é para nós, para a igreja, eu não sei para quem que é, queridos. Porque quem profetiza é a igreja. Quem expulsa demônio é a igreja. Quem faz maravilhas no nome de Jesus é a igreja, não é o mundo. E aí Jesus vai falar assim, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. É você que leva uma vida religiosa, você que faz as coisas para Deus, mas não tem Deus. Deus não está nisso. Você faz pelo teu próprio ego, pelo teu próprio desejo de reconhecimento, de receber os parabéns, de receber agradecimentos. Queridos, eu já meditei muito aqui nesse texto. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios no teu nome. Em teu nome, fizemos muitas maravilhas. E aí o esposo vai dizer, apartem-se de mim, não vos conheço. Assim como aquele noivo falou para aquelas noivas, quando elas bateram na porta. Eu não vos conheço. Quando uma pessoa não conhece a outra, como o Alcione antes falou do Tiago, eu não vou usar o Tiago porque é meu filho, eu conheço bem, mas vou usar aqui o Pedro.
o Mansur, Daniel, qualquer um, o Davi, o Rian, falar todos, né, para nenhum ficar com ciúme. Eu conheço a vida deles. Uns com mais intimidade e outros com menos. Mas eu conheço. Já fui na casa deles, eu conheço a mãe, conheço o pai. Sei o que eles pensam, o que eles querem da vida. Porque a gente tem relacionamento. Agora, uma pessoa que não tem relacionamento, ela conhece o que da gente? Como é que é aquele nome que você usou antes, Alcione? Do relacionamento lá? Relacionamentos fluidos. Relacionamento fluido, eu não conhecia por esse nome, né? A gente aprende todo dia. O Alcione falou, mas é o que eu já vi. Pessoas que não estão nem aí. Nós vivemos num mundo hoje onde o hedonismo ele impera. Hedonismo é, eu tenho que me dar bem, você não me importa. Se eu vou comer, eu tenho que pegar o melhor pedaço de carne. Se você ficar sem, não me importo. Se eu vou tomar o último gole de refrigerante, e tem gente que ainda não tomou, e eu já estou na terceira vez repetindo, eu não me importo. Eu tenho que me dar bem. Se eu ganho dinheiro e você não ganha, você foi demitido, o problema é seu. Se você está passando necessidade, o problema é seu. Eu ganho bem, eu estou tranquilo. Isso é hedonismo, queridos. E existe hedonismo dentro das igrejas hoje, dentro da igreja do Senhor. Pessoas que batem no peito e falam assim, ó, eu estou tão bem com Deus, que eu sou tão abençoado, e aquele lá que não está sendo abençoado, ele fala, nossa, o que eu preciso fazer para melhorar com Deus? Queridos, Deus, Ele abençoa os seus filhos, mas nós não podemos medir o amor de Deus pelas nossas vidas com o que Ele está nos dando. O amor de Deus pelas nossas vidas, Ele já mostrou quando Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz e para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje livres, participando da ceia do Senhor. Já estou caminhando para o fim, no versículo 13. Desculpa, versículo 12. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui a palavra chama atenção para a vigilância. Quem vigia, ele não tem apenas óleo na lâmpada, mas ele tem óleo na vasilha, e mesmo quando dorme, o seu coração está seguro, pois sabe que está preparado para as bodas. E aqui dormir, queridos, tem vários sentidos. Não só no sentido fisiológico de você estar dormindo, mas existem pessoas hoje que parece que estão adormecidas, como a gente fala. Pessoas que não acordaram ainda para a realidade que nós estamos vivendo. Sabe aquela pessoa que vive dentro de uma bolha que ela mesma criou, e ela não se importa com os demais, é a vidinha dela. É só ela, Jesus vai voltar só para ela. Queridos, não é dessa forma. Se nós somos igreja, eu não vou repregar o que o Alcione pregou, mas é que eu concordo 100% com o que ele falou. É a hora que nós formos tomar a ceia, é só você olhar para o pão. Aquele pão começou com um grão de trigo, cada um de nós. Mas hoje, eu e você, nós não somos mais esse grão. Nós somos um pão, nós somos um corpo. E se alguém quiser separar, para fazer você voltar a ser grão de trigo, é impossível. Sabe por quê? O Senhor Jesus nos juntou. E nós somos um corpo. A palavra diz que nós somos o corpo do Cordeiro. Ele é o cabeça. É esse entendimento que nós precisamos ter, amados. Queria ler mais 2 textos ainda com vocês. Mateus 24, 42 a 44. Está aqui já na mesma página da minha Bíblia. Mateus 24, 42 a 44. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vocês perceberam já quantos textos nós lemos aqui nos fazendo alerta para que a gente fique vigilante? Todos os homens aqui,
Ele fala dos pais de família. Se a gente soubesse que um ladrão ia entrar na nossa casa, você ia dormir? Não, você ia ficar vigiando para proteger a sua família, proteger aquilo que você tem dentro da sua casa. E ele nos compara a isso. Nós temos que vigiar pela volta do Senhor. Olhe para os sinais, amados. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Guerras. A gente até já se acostumou com tanta guerra, não é? Toda hora se liga a televisão, tem uma guerra. Mas são os sinais. Guerras, terremotos, maremotos, filhos contra pai, pai contra filho, filho matando pai, filho matando mãe, pai matando filho. É só você abrir os jornais e você vê. Isso tem todo dia. São os sinais. As pestes. Nós acabamos de passar por uma pandemia mundial. Uma peste, a palavra fala. Agora, uma coisa que eu queria e que me chamou muita atenção quando eu estava estudando isso. Você não precisa abrir, mas anote aí, lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, quando ele está falando das semanas, das 70 semanas, ele fala assim que nesses tempos, nos últimos tempos, a ciência se multiplicaria exponencialmente. Fala para mim qual geração que viu mais crescimento na ciência do que essa geração nossa. E aqui não estou falando de idade dos mais novos, estou falando de nós que estamos vivos. Olha o que a ciência tem feito hoje, queridos. Essa semana inauguraram aqui no hospital, num dos hospitais aqui, um robô para fazer cirurgia. O médico fica numa sala, o robô opera o paciente. Mas esse robô, se um médico lá de São Paulo quiser operar, ele opera. Remotamente. Quando que isso foi pensado? Agora vamos um pouco mais para o nosso dia a dia. Todo mundo tem isso aqui, ó. Se você fizer uma ligação agora, lá para o Japão, você conversa com uma pessoa do outro lado do mundo, enxergando a pessoa. Talvez para você que é mais novo, você, isso aí para mim é normal. Talvez para você é normal. Mas pessoas com mais idade como eu, que viram isso aparecer ao longo do tempo, cada coisa que aparecia a gente ficava impressionado. Queridos, hoje nós temos um computador no nosso bolso. Eu tenho 57 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz curso de datilografia, sabe por quê? Era um dos equipamentos mais modernos que tinha. Para você trabalhar num escritório, era você saber datilografar uma máquina. Hoje, a minha máquina que eu tinha lá em casa, eu dei embora. Uma sobrinha minha queria levar para o museu, eu falei, pode levar. Porque isso está ultrapassado, mas estão percebendo? Em questão de 40, 50 anos, quantas coisas evoluíram, Daniel? Daniel lá, ele falou que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Vocês têm dúvida ainda que nós estamos vivendo os últimos dias? O homem indo para o espaço, remotamente, o cara controla aqui da Terra. Esses dias eu estava assistindo um programa na Discovery, um robozinho que eles puseram lá no planeta de Marte, lá, e o robozinho andando. Aí cada comando que o cara dava aqui, lá na NASA, um comando que o cara dava aqui, levava 7 dias para esse comando chegar lá. Viajando à velocidade da luz. Quando que você pensou nisso, amados? Vocês percebem por que eu estou falando isso? Como a gente se acostuma com as coisas? O meu avô, quando ele era vivo, quando ele conheceu a calculadora eletrônica, eu era criança, eu lembro assim que aquilo foi um evento. Todo mundo em volta da mesa, ele tinha comprado uma calculadora eletrônica e a minha avó falou assim, venha ver. Você digita os números aqui e ele dá o resultado. Você não precisa fazer no lápis. Década de 70. Isso foi em 1970, quando aconteceu isso. Eu tinha 5 anos. Vocês percebem quantas coisas que para nós isso aí hoje se dá risada. O que é uma calculadora? Você puxa o celular, você tem centenas de aplicativos ali para você fazer o que você quiser. A ciência se multiplicou, queridos. Observa os sinais. E para encerrar, eu queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o 2 e o 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 a 4.
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Pois que quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, queridos, essa ministração de hoje não é para trazer temor no coração de ninguém. É um alerta para que a gente continue mantendo a nossa lâmpada acesa. A nossa lâmpada, ela foi acesa pelo Espírito Santo no dia em que nós chamamos o Senhor Jesus para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Você se batizou, o Espírito Santo, ele encheu a tua lâmpada está acesa. A palavra diz que eu e você, nós não estamos mais em trevas. Nós refletimos hoje, não a nossa luz, mas nós refletimos a luz de Jesus. Mas nós devemos vigiar para que a nossa lâmpada ela se mantenha acesa. Para a hora que o nosso noivo chegar, a nossa lâmpada esteja brilhando. E as portas vão se abrir e nós possamos entrar. Amém? Nós vamos passar para a ceia agora, queridos. Queria que você abrisse lá em Coríntios. Coríntios 11. Queria ler o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Queridos, nós ficamos aqui 40 minutos falando a respeito da volta de Jesus. E quando eu como esse pão e bebo esse cálice, eu estou fazendo isto, dizendo para o mundo, Jesus morreu por mim. Ressuscitou, mas ele vai voltar para me buscar. Então eu faço isso até que ele volte. Por isso nós tomamos a ceia, queridos. Nós somos um. Se você é batizado, se você entregou a tua vida para Jesus e você é batizado, não deixe de participar da ceia. Versículo 27 diz: portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, a palavra aqui não está falando para você olhar se você, eu fiz uma coisa errada, eu não posso participar da ceia. Se você fez uma coisa errada, é um momento para você fechar os teus olhos, orar e pedir perdão para o Senhor. A palavra está dizendo para você não tomar ceia se você não consegue discernir o corpo. Se você não olhar para a pessoa que está do teu lado e saber que você é como esse grãozinho de trigo que foi esmagado e moído e juntado pela água, e você hoje é um só, nós somos um só. Isso é discernir o corpo, amados. Se você discerne o corpo, você não deixa de tomar ceia. Por que eu faço questão de falar isso, queridos? Porque eu já encontrei pessoas convivendo há muito tempo conosco dentro da congregação e que ainda não entenderam o que é a ceia. A ceia é um momento onde nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Quando ele pegou o pão, ele falou: este é o meu corpo que é dado por vós. E da mesma forma ele tomou o cálice e falou: este é o cálice da aliança, é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue que nos redimiu. Nós temos a marca da aliança, queridos. Nós estamos aqui porque nós temos a marca do Cordeiro. Nós estamos com as nossas lâmpadas acesas, esperando o noivo voltar. Amém? Então, se você tem esse entendimento, você não deixa de tomar ceia. Se você já entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, e você é batizado, por que eu faço essa ênfase, o Alcione, o Jefferson? Para que você não tome e beba condenação para você mesmo. Então, se você fez isso, já é batizado, participe da ceia. Amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, aqui está o pão, Deus, que significa o corpo de Cristo, corpo que foi moído por nós. E hoje nós temos o privilégio, Pai, de fazermos parte desse corpo. Semelhantemente, Pai, também está aqui o vinho, Pai, o suco de uva, simbolizando o vinho, que é o sangue de Jesus, Pai, que foi vertido naquela cruz, para que nos livrasse da mão da morte, nos livrasse da mão de Satanás.
Hoje, Pai, nós temos a marca da promessa, temos o privilégio de podermos, Pai, sentar à mesa e participar da Tua ceia, até que o Senhor volte. E nós ansiamos, Jesus, para que o Senhor volte nos buscar. E o Senhor nos ache preparados, Pai. Cada um de nós com a nossa lâmpada acesa, queimando em nosso coração pela Tua volta, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, pode formar 2 filas aqui. Venha apanhar do pão e do vinho. E vamos esperar, voltar para os nossos lugares e esperar uns pelos outros. Pode vir.